explica então para os donos de oficina que estão escutando a gente aí hoje, o que são crenças no geral, para a gente entrar no contexto e a fundo já no assunto. Então vamos lá, quando fala de crenças é algo que me chama bastante atenção, porque foi um dos pilares aí do qual, naquele período da mudança ali, né, daquela virada de chave, para mim foi muito importante, me chamou muita atenção, porque falou demais comigo, né? Geralmente quando a gente fala sobre crença, muitas pessoas acabam ligando à religião, né? Mas tem um sentido em relação a isso. Mas aí eu comecei a entender que a crença não era, né? A crença simplesmente é tudo aquilo que você pensa, sente, comunica, criando um loop, faz com que você acredita piamente naquilo e você segue aquela direção e você vive de maneira convicta relacionado àquilo. Então, tudo aquilo que você pensa, sente e comunica. Então, por exemplo, você pensou sobre algo, né? Aí você começa a sentir aquilo porque você está pensando, e aí você comunica, você externaliza ela. E de uma certa forma você vive naquele ciclo, naquele loop, fazendo com que aquilo realmente aconteça. Então não está ligado só à parte aí, de uma certa forma, religiosa, né? Então, isso aí é como se fosse uma programação do qual você às vezes pode receber isso ou dos seus pais, né? Ou você pode acreditar num algo e seguir aquilo. Só que também, de uma certa forma, tem pontos, né? Ou por repetição, ou por um forte impacto emocional. Alguma coisa. Por exemplo, vamos citar algo que eu vi e presenciei, depois eu falo a respeito das crenças que eu tinha e que eu acabei trabalhando para que isso mudasse, né? Por exemplo, eu vi, e não foi uma vez só, né? Às vezes mulheres que sempre se relacionam com aquela pessoa, tipo assim, com um cara que não dá certo, né? Que Um elas cara falam que tem o errado. dedo podre. Ela fala, eu tenho um Ex dedo podre. Exatamente. Na verdade, o que acredita? Baseado em cima, né? Quando você entra mais a fundo, você acaba descobrindo uma raiz, que às vezes foi por conta de um ensinamento. Vamos supor, tem mães que às vezes falam para suas filhas que assim, ó, talvez não dependa de homem, né? Não dependa de homem. Aprenda a ser independente. Meu, aquilo ali, ela pensa, sente, comunica, ela vai viver naquele ciclo. Ouviu a mãe ou alguém muito próximo viver esse loop sempre de relacionar com pessoas que eram tóxicas. Então, pela convivência, né, ou pelo impacto que aquela pessoa traz para ela, ela acaba convivendo daquele jeito e começa a criar esse loop para acreditar e vivenciar isso daí, dessa crença. Então é assim que às vezes acaba se instalando uma crença, né? Então agora vamos falar um pouco do Eduardo, porque eu falei daquela virada clássica ali, né? De mudança, né? Por exemplo, meu pai instalou uma crença em mim de uma maneira inconsciente, baseado em cima daquilo que ele começou a pensar, sentir e comunicar. Ou você pode fazer o seguinte: comunicar, pensar, sentir, né? Meu pai, lá atrás, morando no Nordeste, vivendo uma vida muito precária, ele acreditou, e outra, de uma certa forma, vivendo muito rígido, debaixo, né, da tutela ali do seu pai, né, que sempre botavam eles, né, para ir lá trabalhar na roça. Não que meu pai não gostasse de trabalhar, pelo contrário, gosta de trabalhar, só que a maneira como era feita, de uma certa forma, né, ele não curtia muito. Então, muito novo, ele veio para São Paulo e ele falou que ele ia vir para cá. Olha só a crença que ele teve, que acabou transferindo. Ele falou: meu, eu não vou depender de ninguém. Eu vou me virar e trabalhar para mim. Então ele aprendeu ali numa casa de material de construção. A, ele foi ajudante ali no caminhão, né? Quando ia descarregar os negócios, ele era o ajudante, só que ele já criou uma meta já. Eu vou ser motorista de caminhão. E ali, rapidamente, ele começou a aprender a dirigir caminhão, aí já virou o motorista ali daquele depósito de materiais de construção. E assim, ele começou a trabalhar com caminhão até quando ele comprou o caminhão dele. Então, o que aconteceu? Ele, para fazer as coisas, para viver aquilo que ele colocou como meta da vida dele,
Ele, ó, olhou para frente, focou e foi. Então ele começou a trabalhar de caminhão e fazer a vida do jeito que ele quis, ninguém mandando nele. Tanto que ele pegava, ele trabalhava de maneira esporádica, ia no posto Presidente na beira da Dutra. Antes tinha um painel com um papel com as cargas, ele ia lá, escolhia, ia para Salvador, de Salvador ele ia para o Mato Grosso, do Mato Grosso ele ia para o Pernambuco, do Pernambuco ele ia para o Rio Grande do Sul, e naquela época não tinha telefone, então quase que ele não se comunicava com a minha mãe. Então, assim, ele criou esse negócio do quer fazer, faça você mesmo, né? E uma certa feita, né, mediante uma situação que ele pediu para eu fazer, eu dei uma resmungada, né, aborrecente ali, o meu pai já logo emendou na jugular. Quer fazer bem feito, faça você mesmo. E sempre ele repetia essa frase para mim. Eu já falei para você, quer fazer bem feito, faça você mesmo. E aí aquilo, o que, que aconteceu? Ele pensou, sentiu, ele comunicou, pensou, sentiu para mim diversas vezes, então foi uma repetição, foi um loop que acabou gravando para mim. Então o que, que aconteceu? Quando eu comecei no esporte, às vezes eu tinha atitudes dentro do campo que era justamente isso. Para virar o jogo, quer fazer bem feito, quer sair vitorioso, faça você mesmo. Às vezes eu atropelava a função do meia, eu ia buscar a bola no meio de campo, queria sair driblando todo mundo para fazer o gol. E muitas vezes acontecia, dava certo. Por quê? Porque eu tinha a forma física muito apurada em relação. Eu tinha muita vontade, muita gana, então algumas vezes isso aconteceu, o que acabou fazendo o quê? Com que fortalecesse aquela crença que eu estava vivendo. E aí, quando eu vim para a mecânica, aconteceu justamente a mesma coisa. Se eu quisesse um serviço bem feito, era eu mesmo que ia ter que fazer. Qualquer outra pessoa que fizesse, não ia dar certo. Por quê? Porque eu acreditava que o bem feito só seria feito por mim mesmo. E Du, você comentou que seu pai instalou isso em você. A Obrigado, pessoa, filho. a pessoa, ela nasce com as crenças ou elas só são adquiridas durante o decorrer da vida, assim, no geral? William, ó, eu vou confessar que a informação aí mais em relação a isso, eu não vou conseguir responder aqui. O que eu sei, né, que ao longo das nossas vidas, muitas crenças elas são instaladas. Crenças, hábitos, algumas coisas, por exemplo, né? Por exemplo, a minha mãe, né? Eu lembro perfeitamente isso, né? Quando ela ia, assim, que terminava de me dar banho, que a vestia, eu apoiava nela, ela põe o pé direito aqui, põe o pé esquerdo aqui. E todo dia fazendo aquilo, eu criei, né, um hábito, praticamente uma crença de quando, né, eu vou tomar banho, que eu vou começar a vestir sempre, eu utilizar o mesmo artifício. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Então você vê que desde criança a gente tem, né, esses hábitos, essas crenças sempre sendo instaladas e algumas vão acontecendo ao longo da vida. Uma coisa é certa, William, não sei se a pessoa já nasce, mas que você vai construindo muito ao longo da sua vida, isso vai, né? Então por que que eu considerei isso daí um ponto, né, que me chamou muita atenção? Porque quando eu comecei a ter contato, né, na imersão a respeito disso, eu comecei a ver quantas crenças eu tinha. E que assim, não bastava só eu ficar consciente daquilo, eu tinha que programar para mudar as minhas crenças, para reverter esse quadro se eu quisesse. Porque o fato de ter essa crença de que para fazer bem feito teria que ser eu mesmo, né? Isso daí, de uma certa forma, limitava eu do crescimento, limitava eu de poder ganhar mais, limitava eu de fazer muita coisa dentro da oficina. Por quê? Porque você acaba criando uma crença de ser centralizador. Tudo tem que passar por você. Você vê que uma crença vai ligando na outra, né? Uma vai ligando na outra e vai acontecendo aquilo, vai criando aquele ciclo, né? Às vezes a pessoa até percebe que ela precisa de mais pessoas dentro da oficina com ela para poder ajudar ela. Só que de repente acontece uma situação pelo fato da crença do faça você mesmo e da crença do centralizador. Quando acontece um problema, a pessoa vai lá e toma a ferramenta do colaborador. Não, deixa que eu termine isso daqui. Aí ele vai e pula na frente. Tudo isso é o quê? Comunicar, pensar, sentir, né? Já parou para ver aquele negócio assim? Às vezes, quando você está imaginando alguma coisa, você começa a pensar, né?
Comunicar, se você fala, meu Deus, aquela atitude assim, assim, assado, aquela pessoa tem aquela tal reação. Aí você começa a comunicar, aí você começa a pensar naquilo. Quando entra na mente que você começa a criar aquele monte de desenho na cabeça, aí é a hora que você coloca para fora. É a hora que você comunica, é onde você externaliza, é onde você levanta a bandeira daquilo que você realmente crê que aquilo é verdade. Então, dentro da oficina mecânica, você vê que tem muita crença. Porque eu tinha muita crença, né? E as coisas começaram a mudar quando eu comecei a reprogramar isso aí. Por isso que eu criei assim uma vontade muito grande, porque eu descobri e eu queria eliminar aquilo. E ao invés de eu ficar com esse negócio assim do eu nasci assim, eu sou desse jeito, vai ficar assim. Não, eu comecei a criar o desejo de como eu faço para mudar isso. Então aí eu comecei a estudar muito, né, neurociência, comecei a estudar muito sobre reprogramação de crença e eu comecei, não tinha lugar melhor para eu treinar para mudar as minhas crenças do que a própria oficina. Então, se antes eu não confiava o carro na mão do cliente, eu eliminava aquilo ou tentava apagar aquilo e colocava uma nova que era como? Confiando no colaborador, né? Para eu confiar no colaborador, o que era necessário fazer? Aí eu ia trabalhando em cima para quê? Para eu comunicar, pensar, sentir e a pessoa também entender isso daí. Isso daí, logo que no início, para mim era muito doloroso, né? Porque não era assim, eu simplesmente delegava, não, né? Diversas vezes eu me pegava, parecia que era como se fosse como que se fala, teletransportar, por exemplo, eu estava dentro da recepção fazendo um orçamento, quando dava um clique eu já estava em cima do cofre do motor olhando o que é que o colaborador estava fazendo, se ele estava fazendo certo ou não. Sem a menos eu perceber, eu tava lá. Aí quando eu via que eu tava ali, eu falava, não, só para saber se tá tudo certo e tal. E pegava, dava uma disfarçada e saía. E eu falava, meu Deus, eu já tô voltando naquele loop de novo. Aí era onde eu comecei a trabalhar. E aí, graças a Deus, eu consegui reprogramar. Então, quando eu descobri que isso daí foi reprogramado e eu consegui obter resultados, eu comecei a partir para outros pontos. Comecei a fazer vários diagnósticos, né, em mim mesmo para poder trazer resultados que pudessem, sem dúvida nenhuma, aí, melhorar. Tem crenças que a gente aprende que são boas? Tem sim. Né? Não é só crenças ruins, né?